Evangelho segundo São João, no capítulo 18. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns da guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente se levantaram e Jesus perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já disse a vocês que eu sou. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim o destacamento de soldados, com os seus comandantes e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e amarraram-no. Amém? Você pode assentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu queria trazer uma breve palavra para você. E coloquei o título Getsemane, lugar de entrega. O evangelista Mateus, no capítulo 26, no versos 36, ele relata que eles estavam em volta de uma mesa comendo. Estava ceando com seus discípulos. Quando eles terminam de comer, eles cantam um hino. Após cantar esse hino, Jesus chama os discípulos para ir com ele para o Monte das Oliveiras. Jesus comeu com 12 discípulos. Só que nessa hora, quando Jesus chama os discípulos, tinha 11. Porque Judas já tinha saído. Jesus já havia identificado que Judas o trairia. Então Jesus, ele chama os 11 discípulos e vai a caminho do Monte das Oliveiras. Jesus andando, ele manda que os seus discípulos se assentem. Aí ele convida 3 dos seus discípulos. Ele falou assim: vocês 8 vão ficar aqui, enquanto Pedro, Tiago e João vão comigo ali. Jesus caminha um pouco mais com Pedro, Tiago e João. Jesus chega no Getsemane, aí ele fala para Pedro, Tiago e João: vocês vão ficar aqui, vigiando e orando, que eu vou ali orar. Jesus chama Pedro, Tiago e João porque Jesus, ele estava angustiado. Jesus sabia o que esperava por ele. Jesus sabia que havia uma cruz esperando por ele. Jesus tinha medo naquele dia. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João. Ele fala: vamos comigo, porque eu estou angustiado e preciso orar. Pedro, Tiago e João, eles presenciaram vários milagres de Jesus. Eles estavam naquela maravilhosa pesca com Jesus. Pedro, Tiago e João estavam naquele milagre na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo.
Agora esse mesmo Pedro, Tiago e João, eles são chamados para um momento de angústia do Senhor. Eles são chamados para a intimidade da tristeza da alma do Mestre. Eles são chamados para orar com o Senhor, porque o Senhor estava angustiado. Aí no verso 38 de São Mateus, no capítulo 26, vai dizer que Jesus fala assim, ó: vocês ficam aqui, que eu vou ali orar. Só que vocês ficam orando e vigiando. Aí eu encontro duas classes de pessoas. Jesus sai com 11, 8 para no meio do caminho, 3 continua com Jesus, e Jesus chega sozinho no teu destino. E assim é a nossa vida, queridos. Nós muitas vezes, quando nós temos dinheiro, quando nós estamos bem, nós estamos cheios de amigos, pessoas para estar conosco, para almoçar conosco, jantar conosco. Só que quando o dinheiro vai acabando, os amigos também vão acabando. E acontece como aconteceu com Jesus. Aí vão somente 3 com Jesus. E quando estamos na prova, é só nós e Deus, porque daí nem amigo nós temos mais. Jesus, ele ora ao Pai, ele suplica ao Pai e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, eu não quero participar nesse sofrimento, passa de mim esse sofrimento, porque Jesus, ele estava angustiado, queridos. Jesus estava agoniado, porque ele sabia o que esperava por ele. Aí Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qualquer um de nós poderia fazer esta oração. Uma oração de concordância com a vontade de Deus, porque daí Jesus fala assim: Pai, passa de mim esse cálice, mas se todavia o Senhor faça a sua vontade sobre a minha vida. É uma oração de concordância, uma oração de entrega. Jesus, naquele momento, ele viu que teria que ir mesmo para a cruz do Calvário, era algo que já estava nas Escrituras. Aí ele falou: Senhor, se não for possível, então que faça a sua vontade sobre a minha vida. E Jesus, ele faz essa oração de entrega. Querido, Getsêmani é obediência. Jesus, ele obedeceu o que estava escrito nas Escrituras, o que Deus tinha mandado ele fazer. Jesus faz uma oração de entrega, de obediência, que é o Getsêmani. Porque na cruz do Calvário não está a obediência, mas sim o sacrifício. Na cruz do Calvário está o sacrifício, mas no Getsêmani está a obediência. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade sobre a minha vida. Só é possível fazer um negócio desse, querido, quem tem uma vida de oração, quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com o Pai. Agora, se não tem uma vida de oração, dificilmente vai ser um imitador de Cristo. Nós às vezes usamos desculpa para não orar, principalmente quando tem na igreja uma campanha de oração. Nós damos prioridade para tantas coisas e deixamos em segundo plano a oração. Nós damos desculpa porque queremos colocar alguma coisa em prioridade além da oração. Temos outras prioridades. Quem foi Daniel? Daniel, ele foi escolhido entre os 3 melhores para supervisionar os governadores daquele reino. Daniel tinha os seus afazeres, Daniel tinha sua casa, tinha o seu trabalho. Daniel era muito ocupado, mas mesmo assim, ele tirava um tempo para buscar ao Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel, ele orava, buscava a face do Senhor. A Bíblia diz que Jesus passava a noite toda orando. A Bíblia diz que Jesus, antes de andar sobre as águas, ele orou. A Bíblia diz que antes de escolher quem seriam os seus apóstolos, Jesus passou a noite toda orando.
Antes de ir para a cruz, Jesus orou. Na cruz, Jesus orou. E hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E hoje Ele está à direita do Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Aleluia. Quando Jesus está no lugar da oração, no lugar da entrega, Ele se submete à vontade do Pai. Lá no Getsêmani. Na cruz está o sacrifício, querido. Mas no Getsêmani está a obediência. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Isso é fazer a vontade de Deus. A intimidade através da oração é para nós descobrirmos a vontade de Deus e não para impor a nossa vontade. A intimidade com Deus é para ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não para colocar a nossa vontade acima do Pai. Aleluias. Querido, não é porque eu tenho fé, não é porque eu tenho fé que vou pedir e o Senhor vai atender, não. Olha o que diz Mateus 6, o Senhor nos ensinou assim, ó, que seja feito a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Querido, não é porque eu tenho fé, que eu peço, determino, e acontece, não. Muitas vezes nós estamos pregando, nós falamos, se você crê, você vai receber a sua vitória. Se você crê, daqui 3 dias contra o milagre na tua vida. Se você crê, você vai sair nesta noite, deste culto, com a vitória em tuas mãos, com o milagre em tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Mas é segundo a vontade dEle, é segundo o querer dEle, é segundo o querer dEle, querido. E muitas vezes quando a gente determina algo na vida de alguém, falamos que daqui 3 dias conta o milagre, aí não acontece, a pessoa se frustra, nós nos frustramos, aí falamos, Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer, por isso que eu falei, Senhor, eu determinei na vida da pessoa, mas sabe por que acontece isso? Porque Hebreus 11:6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, querido, a fé não é para agradar a mim e a você, é para agradar a Deus. Sabe quando você faz uma campanha de oração, faz 3 dias de oração, e no 3º dia você quer que aconteça um milagre, aí o Senhor está lá de cima falando, deixa que eu faço por você, deixa que eu tomo isso, o controle na minha mão, ei, dá esse controle para mim que eu vou controlar a sua vida. Aí o Senhor fala para nós, deixa que eu faço, e nós estamos lá, o Senhor, daqui 3 dias eu quero a minha vitória. Mas a fé eu só vou ter se a vitória me fazer feliz, se acontecer na minha vida. Mas a Bíblia diz que a fé é para agradar a Deus. E por que a vitória tem que acontecer em mim para mim se alegrar? Se a fé não é para alegrar o meu coração, é para alegrar o coração do Pai. Melhor é a obediência no Getsêmani do que o sacrifício no Calvário. E foi no Getsêmani que houve a entrega de Jesus. Nós pregamos sobre cruz, queridos. Falamos sobre Calvário. Só que nós não queremos viver uma vida de entrega. Diz a Bíblia que chegou alguém chamado Judas e beijou Jesus. Aí eu fiquei imaginando, Jesus parado, chega Judas com os soldados. Aí eu fui lá para Lucas 22. Jesus fala que estava em volta de uma mesa, ceando com os discípulos. E ali estava Judas, porque Jesus orou a noite inteira para escolher 12 discípulos. Ele escolheu a dedo 12 discípulos. Querido, se Jesus, que é Jesus,
escolheu os 12 discípulos, e veio Judas no pacote. Você imagina nós, que não podemos ver um sorriso bonito, alguém de gravata, alguém com Bíblia na mão. Aí acontece que o pastor orou, colocou fulano em frente ao trabalho das crianças, dos jovens. Acontece alguma coisa, mas o pastor não orou para isso, o pastor está sem visão. O próprio Jesus escolheu, e veio Judas no pacote. Aí eu fiquei imaginando Jesus em volta daquela mesa, aí Lucas relatando esse fato. Aí Jesus fala assim: quem estiver com a mão em cima da mesa e como a minha, esse vai me trair. Nessa hora eu lembrei de Pedro. Eu acho que se Pedro tivesse assim, na hora ele tinha feito assim. Eu faria, tiraria na hora, pastora Letícia, tiraria a minha mão. Aí Jesus, creio que passou algo, passa na minha cabeça, e creio que passou algo na cabeça dele, que sei lá, de repente, isso é uma imaginação minha, olhando a situação daquela ceia, com os discípulos, Judas lá, era amigo dele, andava com ele, e ele escolheu Judas. Agora Judas vem como traidor, como inimigo, e dá um beijo em Jesus. Mas esse beijo não foi para aliviar a dor de Jesus. Esse beijo não foi para aliviar a alma de Jesus, não. Esse beijo foi um beijo de traição. Esse beijo foi um beijo dizendo assim: ei, vocês podem prender, pode levar ele. Por 30 moedas de prata, Judas traz Jesus. Alguém que Jesus escolheu entre muitos para andar com ele. Querido, eu creio que aquele beijo de Judas, eu acho que doeu mais do que aos cravos que foram pregados na mão do nosso mestre. Aquele beijo de traição, de alguém que Jesus confiou, de alguém que Jesus chamou para fazer parte da sua vida diária. Traz Jesus. Um beijo que machuca. Queridas, maiores traição acontecerão das pessoas mais próximas de nós, das pessoas de dentro da nossa casa. Não vai ser alguém que vem lá de fora, não. Vai ser das pessoas mais próximas de nós. Sei que aquele beijo foi pior que um tapa na cara. No nosso dia a dia, todos nós temos um Judas na nossa vida. Abel teve Caim, Noemi teve Orfa, Cristo teve Judas. Todos nós temos um Judas no nosso dia a dia, que nos persegue, que fala mal da gente. Todos nós temos. Judas pode fazer mal a você, querido, mas é você que vai decidir se você vai se tornar um Judas. É você que vai decidir se você vai se tornar mal como ele. Quando você pergunta para as pessoas assim: por que você é tão amargurada? Por que você é tão amargurado? Aí a pessoa responde: eu não tive carinho dos pais, eu não tive afeto do meu pai, minha mãe me criou sem o meu pai. Por que você é tão ruim? Porque as pessoas foram ruins comigo. Por que você traiu? É porque eu fui traído, porque eu fui traída. Queridos, quem vive do passado não projeta o futuro. Olha o que diz Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão diante de mim. Se a pessoa foi ruim com você, você não vai ser ruim com as outras pessoas. Se alguém te traiu, você não vai ser a próxima pessoa a trair, porque você não vai ser Judas. Se o teu pai não te deu carinho, não vai ser você que não vai dar carinho para o seu filho, para a sua filha.
Se a sua mãe não te deu carinho, não vai ser você que não vai dar carinho para os seus filhos. Judas pode ter feito mal a você, mas você não, é você que pode impedir de você ser um Judas, de você não ser como um Judas. Judas pode ter sido mal com você, mas a decisão é sua de não ser mal como ele. As coisas que se passaram ficaram lá para trás, agora nós temos que olhar para o alvo. Olhar diante de ti, olha diante de ti, coisas boas, coisas grandes o Senhor tem para a sua vida, milagres o Senhor tem para a sua vida, basta somente nós vivemos no centro da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aleluias, aleluias. Os soldados chegam e perguntam: quem é Jesus? Aí Jesus fala: sou eu. Aí diz a Bíblia que aqueles soldados caem. Eles se levantam e perguntam de novo: quem que é Jesus? E quando eles perguntam, quem está do lado de Jesus? Pedro. Pedro já não tem paciência, já pega a espada e já tira a orelha do soldado, arranca a orelha de Malco. Jesus chama a atenção de Pedro. Aí ele fala assim: Pedro, quando eu disse para você orar, você dormiu. Lá no Getsêmani 3 vezes eu estava orando. Quando eu vim, voltei para você, você estava dormindo. E agora que é para você perdoar, você fere. Na hora que é para você perdoar, você não perdoa. Eu falei para você, Pedro, para orar e vigiar. Só que na hora de orar e vigiar, você dormiu. Era para você orar, Pedro, para não entrar em tentação. Porque quando a gente não ora, a gente está à mercê das tentações. E por 3 vezes eu chamei a atenção de vocês, e vocês não oraram, preferiram dormir. Pedro corta a orelha do soldado. Ele queria proteger Jesus. Aí olha o que Jesus disse para ele: Pedro, eu tenho que beber o cálice do meu Pai. Já está determinado, Pedro. Eu poderia invocar aqui anjos, legiões de anjos ao meu favor, e meu Pai enviaria para pelejar por mim. Mas já está determinado, eu preciso passar por isso. Aí Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. E Pedro, que não ora, ele fere. Quem dorme, querido, na hora da oração, fere na hora de perdoar. Fere na hora de perdoar porque não orou. A diferença de Pedro do Evangelho com Pedro de Atos dos Apóstolos: Pedro do Evangelho, ele machucava, ele cortava a orelha. Agora Pedro de Atos, o Pedro que orava, tinha acabado de sair de um congresso, estava cheio de Deus, chega em frente à porta formosa, tinha um mendigo lá pedindo uma esmola. Aí ele fala para o mendigo: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E Pedro sara aquele paralítico na porta formosa. Aí Pedro já estava orando, porque Pedro de Atos ora, Pedro de Atos busca ao Senhor. Judas fere Jesus com um beijo. Aí Jesus, mesmo ferido, mesmo naquela angústia, mesmo angustiado, que ele sabia o que esperava por ele, e ele, Jesus, mesmo ferido, ele tem que sarar. Às vezes, querido, nós somos assim. Às vezes nós precisamos de um abraço. Às vezes nós precisamos de um colo da mãe, de um colo do pai. Às vezes nós precisamos de uma palavra de alguém, porque nós não somos super-homens. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilitações. E às vezes nós precisamos de algo. E quando nós precisamos,
O Senhor manda alguém que precisa mais que nós, precisando de uma palavra, precisando de oração, precisando de um rebe acanta, rebe assaio, precisando de algo da parte de Deus. Aí Deus usa eu e você, mesmo debilitado, para levar uma oração, para levar uma palavra de consolo. E Jesus foi assim. Jesus, ele ferido, sarou. Quem que tinha que sarar Malco? Quem que feriu Malco? Foi Pedro ou foi Jesus? Pedro. Então quem que tinha a responsabilidade de fazer esse curativo? Pedro. Mas o verdadeiro evangelho, querido, é isso. É nós sararmos. É nós sararmos. Mesmo aquele que nós não ferimos. Esse é o verdadeiro evangelho. É a extensão de Deus aqui na terra. É a igreja, são vocês, somos nós. O verdadeiro evangelho é sarar aquele que nós não ferimos. É sarar aquele que muitas vezes nos fere com palavras. E nós temos que levar uma palavra, orar pela pessoa. Esse é o verdadeiro evangelho. Esta é a verdadeira extensão da igreja com os céus. Lembra do bom samaritano? O sacerdote passou e diz: não é comigo. O levita passou e falou: muito menos comigo. Aí vem o bom samaritano, ajuda, levanta, leva, paga tudo. É o bom samaritano. É o verdadeiro evangelho. Essa, querida, é a nossa missão na terra. Ajudar aqueles que precisam. Ajudar os órfãos e viúvas. É fazer o que a nossa igreja faz. O que a missão da nossa igreja faz. Você acha que nossa igreja precisava sair lá na periferia e levar 120, 150 cestas? Tem a prefeitura que pode dar os seus pulos. Nossa igreja não precisava. Mas a nossa igreja é a extensão do céu na terra. Claro que primeiro, a nossa igreja vê a necessidade dos nossos irmãos aqui dentro. Só que muitas vezes ajudou quem está lá fora. A nossa missão é essa, e você faz parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Intimidade com Deus, querido, é submeter à vontade do Pai. Intimidade com Deus é submeter à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Isso que é ter intimidade com Deus. Isso que é agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que nós oramos, que nós jejuamos, que nós buscamos, a vitória não vem, mas Senhor, que seja feita a Tua vontade. Senhor, eu vou te buscar aqui 10 dias, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, eu vou te buscar aqui 5 dias, e no final eu quero tal carro. Senhor, mas se o Senhor não der, mas que seja feito a Sua vontade, porque o Senhor sabe o nosso dia de amanhã. Ele sabe para quem que Ele pode entregar um carro. Ele sabe para quem Ele pode entregar uma casa nova. Ele sabe para quem Ele pode confiar um filho, uma filha. Deus sabe o nosso dia de amanhã. Por isso, quando nós orarmos: Senhor, faça a Sua vontade. Eu almejo esse carro novo. Mas Senhor, se for para me afastar de Ti, tira de mim esse carro. A nossa oração tem que ser a seguinte, querido: será que vai nos afastar ou nos achegar mais a Deus? Se for para nos afastar, chuta. Como diz o pessoal, chuta que é laço. Agora, se for para nos aproximar de Deus, então eu quero. Intimidade com Deus. Coloque em pé. Já estou indo para o final. Grupo de louvor.
intimidade com Deus, é se submeter à vontade do Pai. Muitas vezes, nós buscamos por algo, nós buscamos por uma bênção, por um milagre, e quando nós não conseguimos, nós nos frustramos e colocamos a culpa em Deus. Esquecemos de fazer a verdadeira oração: seja feita a sua vontade, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Eu quero estar segundo a tua vontade, Senhor. Os meus desejos, as minhas vontades, os meus caprichos, se estiver dentro da tua vontade, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E se ela é boa, perfeita e agradável, por que eu quero fazer a minha vontade? Porque eu sei, se eu fizer a minha vontade, eu vou me sentir mal. Se eu fizer a minha vontade, não vai dar certo, não vou ter sucesso. Mas se eu fizer a vontade daquele que me enviou, aquele que me salvou, a vitória é certa. Amém, Jesus? Você pode adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Eu queria que você aplaudisse a Ele nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.